Oi, pessoal. Agora que a gente já aprendeu como é que é a estrutura das palavras, a gente vai aprender como é que elas se formam, certo? A gente tem dois processos de formação de palavra, a formação por composição e a formação por derivação. A formação por derivação você tem apenas um radical, lembra do radical? E na formação por composição você tem a composição de mais de um radical, tudo bem? Então a gente vai começar falando aqui da derivação. Aí é o seguinte, imagina, primeiro, né, para que serve estudar isso, Jane? Porque eu já sei como é que é a estrutura, agora preciso saber como é que é palavra, eu vou, por acaso, ter que ficar inventando palavra na vida? Vai, né, às vezes sim, não só para você inventar, mas também para você conseguir compreender quando você estiver lendo um texto. Então, por exemplo, eu falo assim, gente, esse ano aí vocês vão prestar vestibular, todo mundo vai ler livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas de novo, Jane, eu já li esse livro, já li uma vez, já li duas, eu falo, não importa, releia. Releia porque é um livro muito importante, releia porque vai cair na prova. Então, quando eu digo releia, eu estou fazendo o verbo, aqui ó, reler. Como que é formado esse verbo reler? Ele é formado de um jeito parecido, por exemplo, que esse outro verbo aqui, ó, rever. Quando eu também digo, já conhece esse conteúdo? Não tem problema, reveja. O que eu quero dizer quando eu falo releia, reveja? Eu estou dizendo para você, vou colocar aqui de amarelinho, para você ler novamente, para você ver novamente. Então, essa partícula re aqui, neste caso, ela tem uma ideia de repetição, certo? Ela dá uma ideia de repetição. Então, a gente percebe que já existia a palavra ler, já existia a palavra ver, e para formar uma nova palavra com uma nova ideia, apesar de ser uma ideia próxima, é uma nova ideia, eu tenho o acréscimo de um elemento aqui na frente. A gente já viu que esses elementos que vêm antes do radical chamam-se prefixos. Portanto, aqui a gente tem um processo de derivação, vou colocar de amarelinho, um processo de formação de palavras por derivação prefixal. Jane, por que prefixal? Como eu acabei de dizer, porque eu acrescento um prefixo, né? O prefixo pre, aquilo que vem antes. Certo, pessoal? Então, aqui eu tenho essa formação. Aí vocês vão falar assim, então entendi, Jane. Então, toda vez que tiver esse re aqui, dá a ideia de repetição? Vamos ver? Olha só. Será que quando eu falo relacionar, eu estou querendo dizer que eu vou lacionar duas vezes? Eu vou lacionar novamente? Não, né? Então, nesse caso, a gente não tem aqui um morfema, tudo bem? O re, ele nem sempre vai funcionar como esse morfema, como esse prefixo que dá a ideia de repetição. Ele pode, às vezes, simplesmente fazer parte da palavra relacionar, relação, relacionamento, certo? Então, isso é só para a gente perceber que ele tem um significado estável enquanto morfema, mas ele pode também fazer parte de outras partes da palavra. Então, não quer dizer que você tem que olhar e já classificar, né? Então, toda vez que tem o re, eu já sei que é uma repetição. Não, ele pode ser um prefixo, pode estar funcionando como prefixo e pode dar a ideia de repetição. É um significado estável, mas não é o único dessa partícula, tá bom, pessoal? O que mais que a gente pode ver aqui? Só tem esse processo de formação prefixal? Não, né? Eu posso também falar assim, nossa, Giane, hoje você está falando lentamente, né? Geralmente você fala tão rápido. Já hoje você está falando lentamente. Você parece até que está calma, né? Por quê? Porque você está falando calmamente. Daí eu falo assim, não, gente, calma está só a minha fala, porque eu estou bem nervosa. Então, quer dizer, eu estou nervosa, eu estou agitada, mas a minha fala está lentamente. Eu estou falando lentamente, calmamente. Então, o que isso quer dizer? Que essas palavras, a gente já aprendeu que quando elas são terminadas em mente, a gente tem o quê? Um advérbio, né? Então, palavras terminadas em mente, a gente tem uma formação adverbial. E os advérbios se referem a verbos, né? Se referem a verbos. Por isso que eu disse que eu posso estar nervosa e mesmo assim eu posso estar falando lentamente. Porque lenta ou calma é o modo como eu falo, não o modo como eu estou. Refere-se ao verbo, certo?
Então, tudo bem? Aprendemos aqui que nós temos palavras, né, que vêm, por exemplo, lentamente vem de lenta. Então, eu poderia ser lenta, né? Eu sou lenta? Não, mas eu não sou. Eu apenas falo lentamente. Então, nós temos aqui adjetivos. Adjetivos que, quando recebem essa particularmente ao seu final, eles formam, então, um advérbio, palavras que se referem ao verbo, certo? Seguinte, Jane, como é que é o nome desse processo, então? Porque aqui eu não tenho mais um acréscimo anterior, né, ao radical. Eu tenho um acréscimo ao final da palavra. Neste caso, a gente já aprendeu que é um sufixo. Sendo um sufixo, a gente tem uma derivação sufixal. Viu, gente? Não é tão difícil assim. É bem facinho, na verdade. Aí, a mesma história que a gente acabou de ver ali. Jane, então, todas as palavras terminadas em mente sempre serão advérbio. Então, se cair lá, né, na minha prova... marca a alternativa em que nós só temos advérbios. Aí eu vou ver lentamente, calmamente, argumente. Oba, advérbio. Todo terminado em mente, certo? Errado. Por que errado? Porque argumente é uma conjugação verbal, né? Argumentar, vem do verbo argumentar. Então, aqui neste caso, nós não temos o mente funcionando como um advérbio, né? Como uma partícula, um sufixo que nos dá uma transformação da palavra em um advérbio. Então, de novo, para a gente perceber, né, que a gente precisa entender os processos e não decorar, né? Começou com repetição, terminou com mente e advérbio. Não, não é bem assim, né? Tanto a sintaxe, a semântica, a morfologia, quer dizer, a morfologia, as classes gramaticais, a semântica, os significados, a gente sempre precisa olhar em cada caso, né? A gente não pode simplesmente decorar. Então, fica aí a dica de que, geralmente, assim como essa que eu acabei de dizer, né? Geralmente, né? É um advérbio. As palavras terminadas em mente são advérbios, mas não é sempre que vão ser. Então, a gente precisa analisar com cuidado cada caso, tá bom, pessoal?